Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para você dirimir as suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E é muito fácil, você pode enviar para o nosso WhatsApp 51 985946773 ou, se preferir, você pode enviar para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito de família e sucessões, recebendo a doutora Amanda Klauck. Seja bem-vindo mais uma vez, doutora Amanda. Muito obrigada, é um prazer estar de volta. A primeira pergunta é do senhor Maurício. Meu meio-irmão está morando junto com a mãe dele no apartamento em que ela e meu pai residiam. Existe a possibilidade de ele vir a pedir uso capião do imóvel, doutora? Essa é uma pergunta que depende muito da análise do caso concreto. Por quê? Porque o uso capião, ele sempre vai depender da motivação pela qual a pessoa está naquele imóvel. Quando nós estamos falando de um núcleo familiar, sempre tem o poder de família, que é aquela questão dos pais, de dever de sustento, de guarda, de fornecer alimentos, residência. Então, o que acontece? Se tem um filho menor ou um filho morando com os pais por conta deste poder de família, ele não pode vir a pedir uso capião enquanto os pais estiverem vivos. Agora, tem casos em que, por exemplo, o filho constrói no terreno dos pais ou o filho mora na casa dos pais e se considera dono. Ele paga as despesas da casa, quando na verdade é ele também que sustenta aquela família. Então, tem casos que a jurisprudência, a doutrina tem relativizado essa restrição de não poder pedir uso capião, porque na verdade tudo depende da razão pela qual a pessoa está no imóvel. Qual é o ânimos daquela pessoa no imóvel? Se ela está residindo ali como se ela fosse dona, se o filho está ali com a mãe, pagando as contas, sendo de fato o dono da casa, pode ser que ele venha pedir o uso capião quando ela vier a faltar. Agora, se é um caso que a mãe concede o espaço ou é decorrente do próprio poder familiar, de guarda, de convivência, de sustento, ele não pode vir a pedir o uso capião. Mas também tem situações que pode ser que na prática isso se configure. E é importante também ter em mente que o uso capião não pode ter uma resistência da outra parte, uma oposição dos pais de tu estar ali. Tem que ser uma posse mansa, pacífica e sem oposição dos pais para futuramente tu vir a pedir o reconhecimento do uso capião. E nesse contexto, doutora, se ele for maior de idade, casado, ele também se habilita ao uso capião? Sim, porque tudo vai depender do ânimo, do porquê a pessoa está ali. Tem o caso que eu havia mencionado dele construir na casa dos pais, no terreno dos pais, a casa estar registrada em nome dos pais, mas ele age como se ele fosse o dono da casa. Mora ali com a família dele, Sim. Os pais podem estar residindo juntos. Isso é muito comum também quando os filhos cuidam dos pais na velhice. Tá certo. Então, tem discussões na doutrina, na jurisprudência, porque tudo sempre depende do caso concreto. Pode ser que um filho esteja morando por mera conveniência com a mãe, com o pai, até o fim da vida, e não seja caracterizado uso capião. Correto. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Tânia. Sou divorciada e o meu ex paga pensão para o nosso filho. Acho que ele ganha mais do que informou para o juiz. Tem como descobrir quanto ele ganha? Não só tem, como é um dever, não só das partes, mas também do Ministério Público e até mesmo do próprio juiz. Por quê? Porque quando nós tratamos de uma ação de alimentos, por que há a necessidade do Ministério Público sempre estar presente nos processos em que há menor de idade? Porque o Ministério Público ele representa esses menores. Então, quando nós estamos falando de alimentos, nós estamos falando de questões básicas da manutenção de vida de uma criança. Então, não é raro, e até muito comum, que aconteça que o genitor comece a omitir bens,
comece a omitir rendimentos. Eu, inclusive, tenho um caso bem emblemático no escritório, em que o genitor, ele recebe tudo pela pessoa jurídica. Ele tem uma pessoa jurídica, uma empresa, tudo ele recebe por lá ou recebe em dinheiro. Por quê? Porque se a gente pede as movimentações bancárias dele dentro do processo, esses valores que ele ganha não são informados. O que ele compra de residência, de carro, tudo vai em nome da pessoa jurídica. Então, nós temos vários mecanismos hoje dentro do nosso ordenamento jurídico e o juiz também, quando ele reconhece que há uma outra prova a ser produzida, a gente consegue, inclusive, meios atípicos de prova. Por exemplo? Ou seja, a gente pede quebra de sigilo bancário, que é uma medida excepcional, mas quando a gente vê essa ocultação de patrimônio, ocultação de rendimentos, pode vir a acontecer. Nós podemos pedir a quebra das movimentações bancárias, pedir oficiamento para a Receita Federal para que forneça as declarações de imposto, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. A gente faz buscas de bens em nome da pessoa jurídica, da pessoa física. Existem vários mecanismos. E hoje também tem um mecanismo muito comum, que é o próprio Instagram. Às vezes o pai, o genitor, narra uma história lá dentro do processo que não condiz com a vida que ele leva no Instagram ou na vida fora do processo, né? Que é muito comum. E no caso da pergunta da nossa telespectadora Tânia, se ela quiser saber, né, ou esclarecer essa dúvida, né, em relação ao rendimento, ela tem que entrar com uma ação, o Ministério, a senhora citou o Ministério Público pode, por demanda dela, automaticamente fazer também o atendimento dessa demanda, ou seja, de esclarecer se há ou não há rendimentos não explícitos. É que, salvo engano, ela mencionou ali na pergunta que já tem um processo em curso, certo? Porque se tiver um processo... Ela recebe já a pensão. Ah, tá. Não, ela não cita processo. Então, né? se tu está recebendo, a gente tem algo muito interessante, muito corriqueiro hoje, que é uma ação de revisão de alimentos. Porque os alimentos, eles sempre são fixados com base nas possibilidades de quem paga e nas necessidades de quem recebe. Então, se tem uma modificação desse binômio, a gente tem fundamentos para ingressar com uma ação de revisão de alimentos. Nessa ação de revisão de alimentos, tu vai ter que demonstrar que esse pai está auferindo rendimentos muito maiores do que foi informados por ele na época, que esses alimentos foram fixados, e também demonstrar que as necessidades desse infante aumentaram, porque não basta o pai ganhar mais e o filho não precisar receber esse a mais. Tá certo. Então, tem pais que recebem muito e tem filho, né, de rendimentos mensais e pagam uma pensão talvez não condizente com o salário dele, mas por quê? Porque a criança não precisa, não tem a necessidade de receber valores maiores. Correto. Próximo questionamento é do nosso telespectador Marcelo. Quero dar uma casa para o meu filho, mas gostaria que ele não vendesse. Tem alguma forma de evitar isso? Tem. E a doação, ela tem sido um mecanismo muito utilizado agora por conta da reforma tributária. E não só pela reforma tributária, mas também pela preocupação das pessoas em dividir o patrimônio em vida, para evitar toda aquela confusão de inventário e também de fazer um maior planejamento dos seus bens, dos seus rendimentos ou de tudo que vem amealhando no curso da vida. A doação, ela às vezes não é utilizada porque aquela pessoa que doa pensa, mas o que essa pessoa vai fazer com esse imóvel? Daqui a uns anos, será que ele ainda vai estar com aquele imóvel para ele, para casa, destinado para a família? Então, a gente tem algumas possibilidades que a gente chama de cláusulas restritivas quando nós vamos fazer uma doação. No ato da doação, tu pode colocar uma cláusula de anelabilidade, ou seja, tu não pode alienar aquele bem. Tu pode também colocar que tu não pode alienar para determinadas pessoas, porque às vezes tem muita confusão de família. Ah, eu tô doando esse imóvel para ti, mas não quero que tu venda para determinada pessoa, ou não quero que determinada pessoa use. Tudo isso tu pode colocar dentro da doação.
Consumidor em Pauta está tratando hoje do direito de família e sucessões, recebendo a doutora Amanda Clark. Se você tiver dúvidas nessa área ou em outras áreas do direito, é muito fácil. Envie seu WhatsApp para 51985946773 ou para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta é da telespectadora Eunice. O pai dos meus filhos diz que as contas da minha casa não entram na pensão. Isso é verdade? Não é verdade. E é, às vezes, até engraçado, porque quando eu vou conversar com os meus clientes para fixar a pensão alimentícia, muitas mães ou muitos pais dizem: doutora, eu quero esse valor porque é isso que ele precisa para comer e para fazer manutenção de farmácia. Mas, na verdade, a gente esquece que uma criança, quando tem um carro, a gente gasta com manutenção de carro, a gente gasta com gasolina, gasta com IPVA, seguro de carro, tudo isso entra dentro da pensão alimentícia. Porque, embora o termo pensão alimentícia tenha a tendência de se referir apenas a alimentos, é para toda a manutenção de vida da criança. E quando eu falo para os meus clientes, nós precisamos colocar aqui, inclusive, valores para presentes de colegas de escola. Eles falam, como assim? Porque é assim que funciona. Nós temos que colocar também internet, água, luz, telefone, Netflix. Tudo que a criança utiliza entra dentro do cálculo da pensão alimentícia. Claro que a gente faz uma proporção do quanto caberia a essa criança, sempre lembrando que o dever de sustento é de ambos os pais. Mas se essa criança está numa casa, se ela utiliza daquele imóvel, daqueles bens que guarnecem a residência, do seguro da casa, da internet, de água e de luz, não tem por que as despesas da casa não ingressarem dentro do cálculo da pensão alimentícia, porque na verdade não são da casa, são da criança também. Embora a mãe ou o pai participem daquela despesa, daí, claro, sempre vai ser feita uma proporção do quanto é cabível à criança, qual é a parte correspondente a ela. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito de família e sucessões com a doutora Amanda Clark. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você dirimir suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E, como eu sempre digo, é uma barbada. Você pode enviá-las para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Mais um lembrete importante, não se preocupe se você não conseguiu assistir programas anteriores de temas que lhe interessam. Muito fácil, vá no canal no YouTube, canal da TVE, e confira todos os programas que já foram ao ar. A próxima pergunta, doutora Amanda, é da senhora Clara. Tá? Meu filho começou a receber pensão alimentícia do pai, pois acabei de me divorciar. Tenho uma dúvida. O valor da pensão altera quando o meu ex tirar férias e também quando receber o 13º salário? Depende da forma que a pensão foi fixada. Por quê? Nós temos várias formas de fixar a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela pode ser fixada, por exemplo, com base no salário mínimo, 2 salários mínimos por mês, 3 salários mínimos por mês, a depender das possibilidades de quem paga e das necessidades de quem recebe. Há também a possibilidade de nós fixarmos a pensão alimentícia com base num percentual de acordo com o salário que aquele genitor ou que aquela genitora recebe mensalmente. Então, quando nós estivermos falando de uma pensão alimentícia fixada com percentual no salário de quem vai efetuar o pagamento da pensão alimentícia, aí sim, incide sobre o 13º e sobre férias. Por quê?
Porque no salário se compreende todos os rendimentos daquele genitor ou daquela genitora. Então, se incide sobre o salário, não tem razão para não incidir nas outras remunerações que são auferidas também com base nesse salário. Então, relembrando, se é fixado com base no salário, sim. Se não, não. Em relação a esse tema sobre o que ele recebe, surgiu uma dúvida. Por exemplo, as empresas que oferecem PPR, Programa de Participação de Resultados, isso não é salário. Teria a possibilidade de incluir também ou não é possível incluir o que essa pessoa recebe como participação de resultado na empresa que ela trabalha? Não, normalmente não é inserido na pensão alimentícia. Só que o que acontece? Tudo depende do teu pedido que é feito na petição inicial. Porque se eu vou pedir com base no salário mínimo, não tem essa possibilidade. Agora, quando eu peço com base no salário da pessoa, a depender da atividade que é exercida, a gente coloca uns a mais. Né? Mas, via de regra, não incide. Correto. Próxima pergunta é da nossa telespectadora Clarice. Recebi uma herança e quero comprar um imóvel com o dinheiro. O meu marido terá direito a esse apartamento? Somos casados no regime de comunhão parcial de bens. Essa pergunta, ela revela o porquê é sempre muito importante a gente escolher de forma muito consciente qual é o regime de bens que aquele casal vai adotar. Por quê? Porque tudo depende do contexto familiar e como as pessoas pretendem ou se veem daqui a alguns anos. No regime da comunhão parcial de bens, não se comunica herança e nem doação. Então, o que é muito comum acontecer? As pessoas compram um imóvel com valores que são recebidos a título de herança, ou até mesmo dão um carro de entrada que receberam de herança para comprar um imóvel, e depois tem um divórcio e eles acham que divide tudo. Não. Mesmo que seja um carro, uma moto, um carro, uma casa, o que tu deres com base no que foi recebido a título de herança, não se comunica. Se tem uma casa de 100 mil reais, tu dá 30 mil reais que tu recebeu do teu pai de herança. Esses 30 mil reais que correspondem àquela compra são só teus. Não se presume esforço comum, que é o que acontece na união estável, que daí se partilha de forma igualitária, porque aqui a herança e a doação não se comunicam. Então, todo valor que ser colocado com base em bens ou direitos que forem decorrentes de herança ou de doação não se comunicam na união estável. Nosso telespectador Jader enviou o seguinte questionamento: como faço para fazer o reconhecimento de paternidade? E se a pessoa já estiver falecido? Há possibilidade de fazer o reconhecimento de paternidade pós-mortem, que a gente até viu agora com alguns casos bem midiáticos, né? O caso do Gugu, do Silvio Santos, que surgiram vários filhos por aí. Mas tem duas hipóteses de reconhecimento de paternidade, que pode ser de forma voluntária, que tu pode ir junto com o teu pai ou possível pai, né? Que vocês vão fazer o respectivo reconhecimento, até o cartório de registro civil. Ou, se há alguma resistência, ou se não tem certeza quanto à paternidade, pode ingressar com uma ação judicial. Nessa ação judicial, serão ouvidas testemunhas, será feito o exame de DNA e, só salientando ali a última pergunta, mesmo depois da morte, pode ocorrer, sim, através de testemunhos, buscam questões genéticas. É um processo mais demorado, mais difícil de chegar a um resultado de fato concreto, mas sim é possível. E não é raro. Tá certo. Próximo questionamento é da nossa telespectadora Jussara. Tem como retirar o nome do pai da certidão de nascimento do meu filho? A criança nunca viu o pai, que não faz questão de conviver com o menino. Há essa possibilidade, mas essa possibilidade ela não vem isolada. Não basta só a vontade
de querer retirar o nome do pai do registro da criança. Para que haja essa retirada, se faz necessário um processo judicial, em que nesse processo o Ministério Público vai intervir, essa mãe, os familiares, testemunhas vão ter que mencionar as razões, e além de mencionar as razões, essas razões elas têm que resultar em constrangimento, ou algum abuso, alguma coisa muito relevante para que esse nome seja retirado. A regra não é essa, mas se tem algum constrangimento, algo que tire aquela criança, aquela mãe da zona de conforto, que não dê dignidade para a criança em continuar com aquele sobrenome do pai ou continuar com o registro daquele sujeito como pai, aí sim. Mas tudo vai depender do entendimento do juiz. Portanto, só o abandono não dá a possibilidade de retirar o nome. Vai depender que abandono é esse. É abandono na questão de pai, de não estar presente, isso é muito comum. Agora, é um abandono que deixou a criança completamente desolada, em questões insalubres, tudo vai depender da análise do caso concreto. E por exemplo, também nessa linha de contexto, qual a situação da criança? Se tiver, por exemplo, dano emocional e psicológico, um laudo de um psicólogo ou de um psiquiatra pode endossar esse tipo de pretensão ou de pleito que a telespectadora Jussara está colocando aqui, doutora? Pode. E essas provas, se tu não tiveres no ato da propositura do processo, elas podem ser colhidas e produzidas no curso do processo. Muitas vezes a gente vê esse tipo de prova na prova testemunhal. Porque, ou até mesmo por perícia psicológica, né? Porque ali tem um profissional que de fato atesta aquela condição. Mas normalmente a gente vê no ato da audiência, aquele sofrimento daquela mãe, daquela criança, porque tem muito abuso hoje em dia, tem muitas condições degradantes que as crianças estão sujeitas. Então, sim, pode acontecer. E essas provas, de novo, se não tiver no ato da propositura do processo, quando o processo for ajuizado, não tem nenhum problema de que sejam produzidas no curso da ação. E, de novo, sublinhando, a questão só de ter testemunhas que comprovem, já pela sua experiência, é considerado... É uma prova. É uma prova. É uma prova. Correto. Próxima pergunta é do nosso telespectador Nereu. Quando a minha mãe morreu, meu pai doou os bens dele para mim e para o meu irmão. Anos depois, ele viveu uma união estável e teve 2 filhos. Agora ele faleceu e a companheira dele diz que os filhos dela têm direito aos bens que recebemos como doação. Está certo isso, doutora Amanda? Está certo. Por quê? Porque a doação, ela é considerada uma forma de adiantamento, muitas vezes, da herança, a depender do quanto foi doado. Porque em vida, a gente pode doar 50% do nosso patrimônio. Os outros 50%, eles estão reservados aos herdeiros, especialmente aos filhos. Então, mesmo que ele tenha tido filhos posteriormente, isso não impede de que esses bens que foram doados à época sejam trazidos para dentro do inventário, quando esse inventário acontecer, que é o que a gente chama de colação. Então, todos esses bens que foram doados lá atrás, quando não existiam esses outros filhos, eles precisam ser colocados dentro do inventário e aí vai ser feita a divisão igualitária desses bens. E na verdade, a gente, num contexto desse, a gente que eu digo no sentido né, de hipótese, tá? Mesmo que a doação, como ele relata aqui, tá, tenha sido feito antecipadamente, ela vai de novo, como você chamou, para esse para o inventário na condição de colação. Exatamente, Tá. ou seja, tu vai ter que colacionar ao inventário, trazer para dentro do inventário todos esses bens que foram doados à época, para que seja feita a divisão igualitária e justa de toda essa herança. E por isso que é tão importante o planejamento patrimonial e sucessório, porque depois vai ter um processo de inventário que às vezes dura anos, brigas e brigas de família, por coisas que em vida
poderiam ser resolvidas, porque o pai pode compensar com outro bem, pode comprar um bem em vida para que não tenha alguma divergência lá no processo de inventário. Tudo isso a gente consegue ajustar em vida. O problema é quando leva isso para o inventário, mas sim, essa mãe está certa. Os filhos têm sim direito a esses bens que foram doados lá atrás. Tá bom, muito obrigado, doutora Amanda, pelos esclarecimentos. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Esperamos você na próxima edição. Até lá!